Cuando nosotros vemos a Latinoamérica, Quando el nós Caribe. olhamos a América Latina, Caribe e Espanha, não vemos as fronteiras, mas sim as necessidades, oportunidades e esperanças compartilhadas por mais de 17 milhões de agricultores familiares que produzem a maior parte dos alimentos da região para a sustentabilidade e biodiversidade, mas também enfrentam o desafio de melhorar seus sistemas produtivos no contexto de crise climática através da tecnologia aplicada aos sistemas agroalimentares, desafios que requerem soluções. Somos a Fontagro, uma plataforma de cooperação internacional para o desenvolvimento, cofinanciamento de projetos de ciência e inovação agropecuária, fundado há mais de 26 anos, formada por uma aliança de 15 países, com o apoio do BID, Ministry of Primary Industries, Global Research Alliance, Global Methane Hub, FAO, CGIAR e Aliança Biodiversity SEAT. Impulsionamos projetos entre os institutos nacionais de tecnologia dos países da América Latina e da Espanha. Temos 204 projetos de inovação com investimento de mais de 150 milhões de dólares. Na atualidade, estamos executando 53 projetos que conectam os esforços de 1.500 pesquisadores em campos como plantio, pecuária, alimentos, mercados, recursos naturais, produção florestal e agricultura. Somos a Fontagro para um futuro sustentável e inteligente. Buenos días, les damos la Bom dia, bienvenida al damos as webinar boas-vindas a que se esse titula webinar Avances en el que se monitoreo y intitula predicción Avanços no del riesgo Monitoramento e climático en la Predição do agricultura de Risco Brasil, Climático na Agricultura do que es Brasil, coorganizado coorganizado por pela Embrapa. En Fontagro e este pela webinar Embrapa. exploraremos temas Neste clave webinar, relacionados con el exploraremos monitoreo y la temas-chave predicción del riesgo relacionados com o climático en la monitoramento e agricultura. predição do risco Tendremos climático na 4 agricultura. presentaciones de 15 Teremos minutos 4 cada una. apresentações de 15 En ellas minutos cada abordaremos la uma e evaluación del riesgo climático abordaremos y el manejo de avaliação de cultivos, risco, hasta la manejo dos modelización para plantios zonificación e climática y el monitoreo del a desarrollo de cultivos zonificação mediante imágenes climática e satelitales. monitoramento Les mediante agradecemos su imagens participación y satelitais. los Agradecemos invitamos sua a participação e aprovechar os estas convidamos a valiosas aproveitar presentaciones. estas En primer valiosas lugar, con apresentações. la Em presentación del primeiro doctor lugar, com a Eduardo Monteiro apresentação do Dr. sobre Eduardo nivel de Monteiro manejo de sobre o cultivos para nível do evaluación del riesgo manejo do climático plantio agrícola. para avaliação do El manejo doctor Monteiro es climático ingeniero agrícola. O agrónomo Dr. de la Monteiro é Universidad de São engenheiro Paulo agrônomo da Universidade de y São también Paulo. obtuvo allí una Também maestría y un tem um doctorado en mestrado e hidrometeorología. doutorado em Actualmente es agrometeorologia. investigador de Embrapa É junto con pesquisador la red da Embrapa Embrapa para investigación y para desarrollo en pesquisa e zonificación de riesgo desenvolvimento climático em agrícola. Adelante, zonificação de doctor risco Eduardo Monteiro, climático con su agrícola. Doutor presentación. Eduardo, a palavra é sua. Olá, bom dia, Martim. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui neste webinar organizado pela Fontagro. Então, desde já eu vou compartilhar minha tela e exibir algumas informações sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Pessoal, recentemente nós apresentamos num webinar anterior, organizado pela Fontagro também, os trabalhos realizados aqui no Brasil no âmbito do Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Desta vez, a gente vai apresentar uma modalidade específica de zoneamento, uma modalidade nova em que a Embrapa vem trabalhando nos últimos anos, com o objetivo de melhorar a qualidade da informação gerada e permitir outras formas de aplicação e uso da informação da avaliação de risco em esquemas de gestão de riscos climáticos na agricultura. Bom, para quem não conhece ainda, o zoneamento agrícola de risco climático, ele é um estudo agrometeorológico que basicamente delimita regiões de produção e épocas de plantio de acordo com os seus riscos de perda de produção causada por eventos meteorológicos adversos. Então, neste mapa, a gente vê um exemplo de um resultado para milho plantado em segunda safra, semeado no segundo decêndio de fevereiro. E as cores representam os níveis de risco
para alguns dos municípios brasileiros, né? Azul representa um risco de até 20%, até 30% em verde, 40% em laranja e situações de risco acima de 40% nas áreas em cinza claro. Essas informações elas podem ser exibidas também ao longo dos diferentes descentes ou das diferentes épocas de plantio ao longo do ano, e assim a gente consegue ver rapidamente épocas mais favoráveis e épocas de alto risco que não são aceitas pelo seguro rural ou por outros programas de política agrícola de transferência de risco. Aqui, neste outro exemplo, a gente verifica um município onde não se tem condições de plantio desta cultura, numa determinada situação de solo, mas eventualmente em condições excepcionais de solo, você até teria alguma viabilidade de plantio em risco intermediário ou muito alto. Então, isso ilustra um pouco da grande diversidade de situações de risco ou de favorabilidade climática para a produção de culturas nas diferentes regiões do Brasil e nas diferentes épocas de produção. Bom, o Brasil possui um programa de seguro rural que ajuda a cobrir parte dos custos da compra do seguro rural pelos produtores. Nesse programa, 43% das apólices de seguro são realizadas para a cultura da soja e, em segundo lugar, 14% do total é destinado a seguros de milho em segunda safra. Um outro dado interessante é que no Brasil, 77,8% de todas as perdas registradas nesse programa de seguro rural, elas foram causadas por eventos de seca, sendo que, em segundo lugar, a gente tem 8% das perdas provocadas por granizo e 6% das perdas provocadas por geada. Nos últimos anos, principalmente no ano de 2021 e no ano de 2022, o Brasil ele vivenciou a ocorrência de eventos climáticos extremos que impactaram fortemente a agricultura. Aqui nesses dados a gente percebe o montante ou o volume de recursos gastos com coberturas do seguro rural, chegando a 5,5 bilhões em 2021 e a quase 9 bilhões de reais em 2022. Valores muito acima daqueles valores arrecadados com a venda do seguro, ou seja, com o prêmio do seguro rural. Em função desse aumento das perdas nos anos, principalmente 2021 e 2022, a indústria do seguro rural no Brasil se restringiu a situações de menor risco, seja de solo, de culturas, determinadas épocas do ano ou determinadas regiões, tentando justamente reduzir as perdas que foram observadas nos anos anteriores. Porém, o que a gente percebe nesse gráfico é uma tendência de forte aumento de prejuízos econômicos causados por eventos climáticos adversos, chegando aí a um valor de mais de 440 bilhões de reais nos últimos 10 anos, e em particular nos últimos 4 anos, tá? Sendo que 81% desses prejuízos eles são registrados nas atividades agropecuárias do Brasil e, em medida ou em proporção muito menor, prejuízos em bens públicos ou em outros setores econômicos como indústria e comércio. Esses dados eles revelam ainda uma tendência de agravamento dos riscos climáticos que já era projetada há muitos anos a partir dos estudos de projeção de cenários futuros de mudanças climáticas. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma materialização desse aumento do risco, né? Então, tem sido uma preocupação crescente por parte da Embrapa
e do Ministério da Agricultura do Brasil criar mecanismos que melhorem ou tornem mais eficiente a gestão de riscos climáticos na agricultura brasileira. A realização dos estudos do zoneamento agrícola de risco climático, ele leva em conta um referencial médio do nível tecnológico e da qualidade do manejo agronômico da agricultura brasileira. E, em função desse referencial médio, nós temos um determinado resultado para as avaliações de risco para as mais diferentes culturas no Brasil. O problema é que, como ocorre em toda a média, você vai encontrar na agricultura brasileira situações de tecnologia de produção ou de qualidade de manejo agronômico que estão numa situação abaixo da média, ou outros produtores, outras situações em que você tem um sistema de produção em condições acima da média, né? E tanto nessas situações abaixo da média como nas situações acima da média, você pode ter resultados de risco climático muito diferentes, uma vez que a qualidade do manejo afeta o desempenho da cultura e afeta a forma pela qual a cultura é afetada por eventos meteorológicos adversos. Então, a proposta em questão que estamos apresentando aqui hoje é justamente uma modalidade de zoneamento que considera os níveis de manejo da cultura, né? Então, a partir desse conhecimento foi desenvolvido um trabalho para o qual a gente pode divulgar os links de acesso a essas publicações, que estabeleceu as bases de um método de classificação de áreas de produção em 4 níveis de manejo diferentes. E a partir de alguns indicadores práticos, de baixo custo, verificáveis, auditáveis, é possível, então, classificar essas áreas de produção em 4 níveis de manejo. E a partir dessa classificação, a gente pode, então, gerar os valores, né, ou realizar as avaliações de risco compatíveis com cada um desses níveis de manejo. Isso que a gente vê na tela nesse momento ilustra exatamente um exemplo, né, da variação do risco climático para a cultura da soja semeada no mês de setembro no estado do Paraná, no Brasil. Nessa situação, a gente percebe que uma área de produção com uma baixa qualidade de manejo ou com um manejo deficiente apresenta alto risco de perda por deficiência hídrica, ou seja, um alto risco de perda de produção quando ocorre seca. Já situações de áreas de produção melhor manejadas, com melhor nível tecnológico, você consegue atenuar os prejuízos ou a redução de produtividade que ocorreria numa determinada situação de seca. Aqui o mesmo exemplo é mostrado para um município do estado do Paraná, que é a cidade de Maringá, onde para um nível de manejo 1, ou seja, um nível de manejo baixo, uma baixa qualidade do manejo, você percebe que praticamente não existe viabilidade de produção com baixo risco nesse município. Já para um nível de manejo 2, você tem uma janela, uma janela mais ampla, com mais possibilidades de datas de plantio, inclusive com risco intermediário. E à medida que você vai para um nível de manejo melhorado, um nível de manejo aprimorado, níveis 3 e níveis 4, você consegue atingir níveis de risco bem menores. Aqui a gente mostra um exemplo do impacto do nível de manejo na produtividade
de algumas parcelas de soja avaliadas em um experimento de longa duração. Então, neste experimento, com duração de mais de 40 anos, nós selecionamos aqui 2 anos, 2008 e 2009, que foi um ano de ocorrência de seca severa, e 2021 e 22 também foi um ano de ocorrência de seca severa. Nas parcelas com nível de manejo 1, ocorreu uma forte redução de produtividade, ficando aí em torno de 1.400 quilos por hectare no ano de 2008 e 2009, enquanto que nas parcelas com nível de manejo 3, a produtividade foi muito menos afetada, se mantendo em patamares aí mais razoáveis, em torno de 3.200 quilos. Num segundo experimento de longa duração, mais recente, mas também conduzido por mais do que 12 anos, no ano de 2021-22, houve uma redução aí para uma produtividade de 1.900 quilos no nível de manejo 1, enquanto que o nível de manejo 3 proporcionou um rendimento de cerca de 3.500 quilos de soja por hectare. Um ponto fundamental desse sistema de classificação é que os indicadores utilizados para classificação eles sejam verificáveis e de baixo custo de aquisição. Então, alguns deles, principalmente aqueles relacionados ao histórico de produção da área, eles podem ser levantados, eles podem ser obtidos remotamente através de produtos de sensoriamento remoto, por exemplo. Já um conjunto de indicadores relacionados à análise de solo, eles exigiriam uma avaliação dos resultados da análise de solo, e é importante que os pontos de coleta, né, os pontos de amostra sejam georreferenciados para a gente garantir a origem desses pontos de análise. Aqui é uma segunda publicação gerada pelo grupo de trabalho que mostra a aplicação de produtos de sensoriamento remoto para a avaliação do histórico de produção de algumas áreas de produção. Aqui alguns exemplos, né, de variação do NDVI, de um índice de vegetação produzido por satélite, e a sua relação ao longo do tempo com a associação de diferentes produtos, de diferentes culturas semeadas em uma determinada área de produção. Nessa publicação é possível verificar ainda algumas informações, como a quantidade de palhada sobre o solo e o tempo sem revolvimento do solo, que é uma outra das requisitos importantes para a melhoria da qualidade do manejo. E aqui a gente mostra rapidamente uma terceira publicação que mostra o resultado da aplicação da metodologia de classificação em 62 propriedades rurais no estado do Paraná, e os resultados que foram obtidos a partir dessa avaliação. Para concluir, pessoal, uma grande possibilidade de uso dessa informação da avaliação de risco diferenciado em 4 níveis de manejo é a possibilidade de uso no programa de seguro rural associado a subvenções também diferenciadas, autorizando, ou vamos dizer assim, entregando, permitindo que o produtor tivesse acesso a níveis de subvenção aumentada nos níveis de manejo 3 e 4, como forma de incentivo para que os produtores rurais busquem o aprimoramento das suas técnicas de manejo e assim consigam resultados melhores, inclusive do ponto de vista de gestão de risco ou de
redução do risco de perdas de produção por seca. Tá? Dessa forma, dentro de um ciclo de gestão de riscos naturalmente aplicado, esta nova modalidade de avaliação, baseada em níveis de manejo, ela permitiria atuar dentro do segmento de tratamentos de risco como uma estratégia não apenas de prevenção do risco, mas também uma estratégia de redução do impacto de secas, diminuindo perdas de produção causadas por eventos de seca. Então, uma particularidade para a operação dessa modalidade de zoneamento é que é preciso contar com uma etapa de produção de dados auxiliares, né, que vão permitir a classificação das diferentes áreas de produção, que são justamente um serviço de análise de solo georreferenciada e um serviço de produção de dados por sensoriamento remoto para a avaliação dessas áreas. Isso, então, permitiria a classificação dessas áreas de produção, em níveis de manejo e a atribuição de níveis de subvenção diferenciada para cada nível de manejo. E, com isso, a gente termina a apresentação e ficamos aí à disposição para questões e discussão. Muito obrigado. Muchas gracias, Dr. Monteiro. Muito obrigado, Dr. Monteiro. Vamos ter depois uma sessão de perguntas e respostas. Agora é o momento de apresentar o Dr. Daniel Vitória, que vai falar sobre o monitoramento das condições agrometeorológicas para o crescimento das culturas em grandes áreas. Ele é pesquisador da Embrapa, engenheiro agrônomo da Universidade de São Paulo, mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade de São Paulo, doutor em Ciências pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura, tem experiência nas áreas de agrometeorologia, geoprocessamento, sensoriamento remoto, mudanças no uso da cobertura da terra e modelagem hidrológica e trabalha com zoneamento de risco climático agrícola. O senhor tem a palavra. Oi, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É sempre na hora que a gente vai fazer que dá problema, né? Deixa eu ver aqui, porque não está carregando minha apresentação. Agora foi. Um minuto. Agora foi. Então, bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente no ciclo webinar da Fontagro. E eu vou falar um pouco do monitoramento agrometeorológico de grandes áreas para condições de crescimento de cultura. Então, por que a gente vai trabalhar via monitoramento agrometeorológico, né? A ideia é poder prever problemas ou tomar alguma atitude caso a gente tenha uma condição adversa. Nós temos que identificar essas áreas, sejam áreas de condições desfavoráveis ou favoráveis, né? Uma particularidade para fazer no Brasil, nós temos dimensões continentais, né? Então, e nós temos uma cobertura de estações meteorológicas que é irregular. E essas estações são operadas por instituições diferentes. As instituições estão fazendo um bom serviço, têm os dados, mas é claro que é muito difícil trabalhar com esses dados meteorológicos. Às vezes tem problemas, tem falhas, então juntar tudo isso dá um grande trabalho. Eu não estou querendo, não é uma crítica ao IMET, a Ana, o Samadem que faz esse trabalho, eles estão de parabéns, mas é um trabalho difícil de utilizar. Então, aqui um exemplo, no caso, as estações da Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, né? Tem uma boa cobertura, mas a gente tem umas falhas aqui nessa região. E, recentemente, o IMET começou a agregar dados de outras fontes, outras instituições. Até alguns anos atrás, nós só tínhamos os dados do IMET.
Aqui já é a instituição da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que tem uma rede de monitoramento de precipitação muito extensa, mas tem muitos erros, tem muitas falhas, tem muitas estações sem dados. Então, dá muito trabalho fazer a filtragem, peneirar todos esses dados que estão ali e encontrar as estações boas, né? Temos instituições mais recentes, como o CEMADEM, que é uma rede de estações novas, aqui a partir de 2010, 2012, que eles começaram a operar. E está começando a entrar dentro do IMET. Temos instituições regionais, como a EPAGRE de Santa Catarina. Então, a gente tem esse mundo de instituições com dados em diferentes formatos, em diferentes fontes. Juntar tudo isso é muito complicado. Eu chamo de integration madness, né? Mas nós estamos juntando tudo isso no banco de dados interno da Embrapa, a gente chama de Compress. Mas cada instituição distribui de um jeito diferente. Algumas vêm por API, outras vêm por arquivos. Nós temos dados faltantes, nós temos erros. Então, trabalhar com esses dados, e isso demanda um monitoramento contínuo dessas entradas de dados. A gente tem que ficar semanalmente olhando se esses dados estão chegando, se tem algum erro nesses dados, se eles estão ok. Então, é um trabalho bem difícil, que demanda muito esforço. Como é que a gente pode melhorar um pouco isso? Então, o Edu já falou um pouco da questão aqui as telas do Compress, por exemplo, nosso banco de dados interno, que a gente tem. Temos aqui, então, os dados da ANA, da Agência Nacional de Águas, aqui dados do INMET, aqui dados de instituições estaduais, certo? E a vantagem, uma coisa importante de trazer todos esses dados para um banco único é que a gente pode começar a comparar. Então, aqui no caso, eu estou comparando os dados de chuva de uma estação da ANA com uma estação do INMET. E eles já estão no banco único, eu posso ver se tem diferença, se eu suspeito um erro de uma estação, eu posso comparar com a vizinha de outra instituição. Mas é um trabalho muito difícil, é um trabalho que demanda muito esforço trazer todos esses dados. Então, uma alternativa é a gente começar a trabalhar com sensoramento remoto, que o Edu já comentou na apresentação anterior, que são fontes de dados alternativas. Tem uma vantagem de ter uma cobertura espacial muito grande, sem gaps temporais, mas nós temos que prestar atenção na resolução espacial e na qualidade do produto, né? Então, o que nós temos utilizado muito aqui na Embrapa, e nós temos recomendado utilizar, são os dados do GPM. O GPM é um produto de precipitação da Agência Espacial Americana, junto com a agência japonesa, né? Então, ele tem uma boa resolução espacial, de 10 km de resolução. Se a gente quer fazer produtos de monitoramento, a gente tem um produto que tem uma latência de 2 dias. Então, ou seja, hoje eu consigo baixar o dado do GPM da chuva de segunda-feira, por exemplo, com uma boa qualidade. Nós fizemos testes aqui e mostra uma boa relação com as chuvas medidas em estações, quando a gente está trabalhando com chuvas de 10 a 15 dias acumulada. A chuva diária já é um pouco mais complicada. E nós estamos usando esses dados para monitorar a precipitação mensal, a precipitação de 10 dias, a precipitação semanal, ou ver anomalias de precipitação. Eu citei aqui o CHIPS. O CHIPS é um outro produto de precipitação também muito bom, que a gente tem trabalhado, mas ele tem um problema de latência, ele vai ter 3 a 4 meses de defasagem. Então, para um monitoramento de áreas agrícolas, 3 meses de latência já é muito, né? Já é uma seca de 3 meses atrás, não vai adiantar no monitoramento. Então, o CHIPS é mais para um estudo de tendências, talvez, um estudo das regiões, mas para o monitoramento o GPM tem sido mais utilizado. Já para variáveis meteorológicas, temperatura, radiação, vento, umidade, nós temos trabalhado muito com um produto chamado NASA Power, que é o Prediction of Worldwide Energy Resources. Ele tem dados de radiação com 1 grau de resolução espacial, tem dados de temperatura com 0,5 grau, e ele tem todos os dados necessários para a gente calcular a evapotranspiração potencial pelo método FAO 56. Então, nós fizemos um teste aqui, comparando a evapotranspiração calculada com o método FAO 56, que é o método padrão, com dados de estações meteorológicas de solo, do INMET, contra os dados obtidos pelo NASA Power. E o que nós vemos aqui, se atentem às barras
os box plots da barra vermelha e a azul, né? Essa vermelha clara, rosinha, que salmão, é a evapotranspiração potencial calculada com dados de estação para cada mês, aqui em todas as estações em áreas no Brasil, no Distrito Federal, na Bahia do Rio de Janeiro. E em azul é a calculada com o NASA Power, tá? Então, todos os dados são de sensoramento remoto, ou modelos. E nós estamos vendo uma boa concordância entre a evapotranspiração potencial de estação de solo meteorológica com dados de modelos, seja para o Distrito Federal, seja para o Rio de Janeiro, uma área litorânea, seja para a Bahia, algumas estações em locais mais secos. Então, isso nos dá uma confiança de que é interessante usar esse NASA Power, que a gente pode usar o NASA Power para esses monitoramentos de evapotranspiração ou as variáveis necessárias na evapotranspiração. Existem outros produtos também para a temperatura e radiação. Por exemplo, o ERA 5 é um produto da agência europeia, também muito bem conceituado, mas nós temos mais experiência com o NASA Power. Então, tendo esses dados, como é que a gente pode montar um sisteminha de monitoramento? O que nós estamos fazendo? Esse aqui é um sistema que nós montamos aqui para o monitoramento de chuva, da precipitação. Então, nós conseguimos ver a precipitação mensal, ou semanal, ou decendial, para qualquer ponto do país. Então, se eu clicar ali no ponto, eu vou ver a precipitação que ocorreu, é a barra laranja, a precipitação histórica seria a barra azul. Eu consigo ver épocas que a precipitação está dentro do esperado ou abaixo do esperado. Embaixo é uma linha da precipitação acumulada. Então, a gente está vendo aqui em Campo Alegre, janeiro, tem uma precipitação muito abaixo do esperado, né? Então, aqui uma mesma tela, né? Então, eu vejo que para Alegrete, no Rio Grande do Sul, aqui em 2020, final de 2021 e 2022, a precipitação mensal, nós vemos um déficit de precipitação final de 2022, que isso trouxe problemas para a safra no Brasil, nesse ano, nessa região, tá? Mas nós podemos fazer também, olhar excessos. Então, aqui é um índice de anomalia de precipitação. Então, se a gente olhar em outubro de 2021, nós tivemos um problema de chuvas muito intensas no Minas Gerais, em Belo Horizonte, aqui no Brasil. E se a gente olhar os índices de precipitação semanal naquele local, descendial, 10 dias, no local, você vê que ele foi muito superior à média histórica. E os índices de anomalia de precipitação estão identificando um período úmido extremo, ou seja, nós conseguimos ver as áreas afetadas por esses problemas, então seja para excessos de precipitação ou para déficits. Então aqui é um histórico de uma região de Maringá, né, final de 2021 início de 2022. Nós vemos que em novembro o índice de precipitação estava úmido moderado, próximo do normal, na região de Maringá. Chegamos em novembro, a precipitação foi caindo, tivemos menos precipitação, levando ao índice seco extremo. Então, novembro é uma época de início de plantio para algumas culturas, ou época de crescimento, desenvolvimento vegetativo. Então, isso impacta a produtividade na região. Em dezembro, nós permanecemos com a seca extrema, ou índice de seca extrema nessa região por longo período. Depois, em janeiro, ele já normalizou, e tivemos até fechando março com mais chuvas do que o normal. Então, a gente consegue acompanhar e ver todo o histórico do que está acontecendo na chuva nessa região. Outra forma de ver também, agora, recentemente, o que está acontecendo, né, agora em 2024, nós estamos passando por um período de seca forte no Brasil. Esse aqui é o índice aqui à esquerda, é o índice de anomalia de precipitação mensal para junho. Então, nós vemos uma região grande afetada, com precipitação muito abaixo do esperado. E aqui é um dado de um outro sistema de monitoramento, chamado monitor de secas, que ele usa outras fontes de dados, não são os dados do GPM, são dados de estações, e você vê que o padrão de secas está muito semelhante, né? A seca aqui no corredor Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e oeste aqui do Pará, norte Tocantins e Amazonas. E agora
o dado do monitor de secas de agosto de 2024, o que chama muito a atenção é essa região de seca extrema. Esse C e L quer dizer uma seca de curto prazo e uma seca de longo prazo. Secas de longo prazo causam o que a gente está vendo aqui nessas fotos, que esse é o Rio Negro, que desemboca lá em Manaus, né? Que ele já está abaixo de 12 metros pela primeira vez, ou seja, estamos batendo recorde de baixa volume de águas. A cota mais baixa é o recorde batido agora, por causa dessa seca que estamos passando, né? Então, nós temos essas cenas aí tristes de um rio negro que quem já passou por lá em Manaus sabe que é um rio gigante que está problemático. E agora a questão do monitoramento mais para as culturas. Então, o Santiago vai falar na próxima apresentação sobre o modelo de crescimento, né? Mas nós estamos trabalhando com um modelo de crescimento chamado AGS, está sendo desenvolvido aqui, e ele trabalha com os dados de precipitação do GPM e os dados do NASA Power, que eu comentei, para fazer previsão de produtividade. E uma coisa importante quando a gente vai trabalhar com esses modelos é que nós temos que entender o modelo mesmo. A questão dos parâmetros de calibração, esses parâmetros são facilmente obtidos, os tipos de... eles representam os cultivares que nós estamos plantando, e também o que esse modelo é suscetível, né? Nós sabemos que o modelo que nós estamos trabalhando é muito suscetível a estresses hídricos, falta d'água. Então, simular problemas da produtividade por falta d'água está ok. Mas geada, doenças, excesso hídrico, o modelo não capta tão bem, esse modelo que a gente está trabalhando, tá? Mas aqui, no caso, são simulações realizações desse modelo para 3 locais, em 3 lagoas, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em Bagé. E nós vemos com dados do monitoramento, que é essa curva laranja, que nessa época que nós fizemos a simulação, para novembro de 2021, que foi a seca que eu comentei lá, aqueles dados de Maringá, que para Mato Grosso do Sul, a seca não afetou tão grande. Então, o modelo estava indicando uma produtividade, que seria ali a laranja, próximo da média histórica, que é essa barra cinza aqui, essa faixa cinza. Já para Alegrete e Bagé, as produtividades estavam bem abaixo da mínima histórica ou próximas da mínima histórica, mostrando então o modelo sendo executado antes do final da safra. Nós estamos já vendo resultados que seriam regiões problemáticas. Aqui a mesma coisa agora para uma seca em 2021, que afetou o Mato Grosso do Sul. Essa seca não afetou mais o centro do estado, então quem conhece o Campo Grande, né? Quem conhece o Mato Grosso do Sul está mais ao centro. Então você vê que a simulação do modelo mostrou uma produtividade próxima até da máxima histórica. Mas e aqui, essa tabela, são os dados de campo, tá? Então, a gente vê que o Campo Grande não foi afetado. Assim que a gente pega Dourados, ele estava um pouco abaixo do histórico, 3.000 quilos por hectare. Mas a simulação do modelo para Naviraí mostrou uma produtividade abaixo do mínimo histórico. E quando foi ver lá os dados de campo, ele estava aí 2.000 quilos, que é bem abaixo do histórico e do esperado de 3.500 por aí. E como a gente pode rodar para vários municípios, nós podemos fazer mapas de acompanhamento da produtividade. Então, no caso aqui é para essa safra agora, 23, 24, de soja, para o estado do Paraná. Então, o que nós vemos aqui é a produtividade histórica, a produtividade da safra 23, 24 em relação ao histórico. Então, aqui quer dizer que ele está produzindo perto da média histórica daquele município. E eu comparei essa produtividade da safra 23, 24 de soja, que já fechou a safra de soja, a primeira safra, né? Nós estamos na segunda safra agora, com os relatórios do DERAL, que é uma instituição estadual que faz o monitoramento. E o que a gente vê que para as regiões de Cascavel, que está aqui, Irati, que está aqui, Campo Mourão, que é aqui, e para Ponta Grossa, aqui as produtividades estão próximas do esperado. Então, Ponta Grossa, eles obtiveram 3.700 quilos e eles estavam esperando 4.000 quilos. Então, 92% foi atingido. Campo Mourão esperavam 3.200, atingido de 3.800, Irati 3.800, próximo do esperado, Cascavel. Mas quando a gente olha nessa parte norte e oeste do estado,
Os dados do DERAL estão mostrando uma quebra. Então, eles tiveram 74% do esperado aqui no Paranavaí, 54% com o Procópio, 60% aqui em Jacarezinho, 70% aqui em Moarama. E o modelo, que é independente desses dados aqui, mostrou também essas quebras. Então, o modelo agrometeorológico, usando dados de precipitação e temperatura e radiação do sensoriamento remoto, está mostrando uma situação que está sendo corroborada pelos dados do DERAL. Então, esse é um resumo que eu tinha para apresentar, falando da questão do monitoramento de grandes áreas e algumas alternativas e estudos que nós temos feito aqui na Embrapa. Muito obrigado pela atenção. Muchísimas gracias, doctor Victoria, por esta Muito interesante obrigado, presentación. doutor Vitória, por sua interessante apresentação. Vamos agora à apresentação do doutor Santiago Quadra, que vai nos falar sobre os avanços da cultura para aplicação de zoneamento climático. Santiago é pesquisador do Embrapa, também licenciado na Universidade do Rio de Janeiro, tem um mestrado e um doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Se desempenhou como professor entre 2010 e 2012 e trabalha em geociências e mudança climática, modelagem da interação com a atmosfera e modelos biofísicos. Atualmente trabalha no desenvolvimento de modelos biofísicos para avaliar os impactos do clima e medidas para mitigar as emissões de gases do efeito estufa e impactos da mudança climática na agricultura brasileira. Doutor Quadra, a palavra é sua. Bom dia a todos. Vocês conseguem ver a tela? Acho que sim, né? Alguém pode confirmar se Sí, se ve está perfecto. projetando Se ve corretamente? perfecto. Ok. Mas não está no modo apresentação, Santiago. Não Agora? está no modo apresentação, Santiago. Agora sim? Hay que poner modo de presentación. Ainda não, Santiago. Ainda não? Todavía no se ve en modo de Espera que eu presentación. vou parar. Eu vou... Agora tá? Pronto? Agora sim, perfeito. Ok. Perfeito. Bom, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. E no dia de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os detalhes dos avanços sobre a modelagem que são aplicados tanto para o zoneamento, né, quanto para o monitoramento, como o colega Daniel apresentou. Basicamente, né, boa parte do zoneamento agrícola de risco climático ele se baseia em restrições de ordem de caráter hídrico, né, considerando o balanço hídrico e questões térmicas, por exemplo, né? Então, boa parte dos modelos que a gente aplica para calcular as probabilidades de perda ou sucesso, elas são baseadas em determinar os estágios de desenvolvimento de uma determinada cultura e a demanda hídrica dessas culturas nesses estágios e basicamente ver se essa necessidade ela está sendo atendida ao longo do seu desenvolvimento. Isso tem uma relação muito direta com a produtividade. Aqui um exemplo entre esse indicador do que a gente chama de ISNA, né, que é a evapotranspiração simulada em relação ao potencial. Então, 88% significa que 88% de toda a demanda dessa planta foi atingida nesse ano, tá? Aqui a gente tem os anos para um município específico, e aqui a produtividade normalizada pelo seu valor médio. Então, a gente percebe que, principalmente para as regiões tropicais, existe uma relação muito boa, né, entre as variações de produtividade e as condições, por exemplo, hídricas. Então, por essa razão,
boa parte dos resultados do zoneamento, aqui são resultados, vocês podem perceber que para vários municípios brasileiros, né? Então, como que a janela de plantio de baixo risco de cultivo, ela muda ao longo do território e ao longo do tempo, né? Então, regiões, por exemplo, no Brasil aqui, mais para a parte central do estado da Bahia, que é uma região mais semiárida, então você tem poucas épocas de plantio. Então, essa relação entre as condições ambientais e necessidades hídricas, elas funcionam muito bem para a determinação dos períodos, né, mais favoráveis ao cultivo. Por outro lado, então, por que desenvolver novos modelos, né? E modelos que simulam não apenas as condições de necessidade ambientais da planta, mas também que simulam a produtividade agrícola. Uma questão que pode ser acomodada com esses diferentes tipos de modelo é que a gente pode simular diretamente a produtividade em relação às condições do ambiente, às questões de fertilização, ao uso de tecnologias, como, por exemplo, de híbridos que são mais produtivos, no caso do milho. Então, esses modelos, né, que simulam o crescimento das plantas, eles conseguem produzir outras características que podem também ser utilizadas nos produtos do zoneamento. A gente também pode produzir a formulação de outros tipos de seguro, né? Como o seguro de renda e o seguro de faturamento, que depende da estimativa de produtividade, né? Para ver qual foi o volume produzido. Então, não é apenas se perdeu ou não perdeu, mas também em que medida se alcançou aquela produtividade. Ele consegue considerar de forma um pouco mais integrada todos esses efeitos, né? Diferente de quando a gente calcula os riscos de forma individual, e a gente consegue, através de muito trabalho, é claro, mas se é possível a gente considerar os efeitos do manejo, né? De forma mais explícita no risco e no rendimento das culturas, como o Eduardo mostrou ali uns exemplos de diferentes níveis de produtores, tá? Aqui é só um exemplo, né? A gente tem aqui um exemplo para 3 municípios, tá? Um município mais aqui em Santa Catarina, um mais na parte central do Rio Grande do Sul e um mais ao sul do Rio Grande do Sul. Então, percebam que 3 municípios, né? Esse primeiro município aqui em azul, eu sei que são as séries de produtividade, 17 anos, tá? Para a cultura da soja, a gente percebe que esse município ele tem um alto patamar produtivo, ou seja, uma produtividade mais alta, né? E pouca variabilidade, né? E a gente tem municípios como esse mais ao sul, que a gente tem um baixo patamar de produtividade e também alta variabilidade. Então, se a gente fosse calcular o risco de variação, né? Qual que é o risco, por exemplo, se a gente travasse um contrato de seguro em 2.000 quilos, né? Que não basta apenas, né, se o município ele apresenta uma variabilidade relativamente alta, como é o caso de Passo Fundo, mas pelo fato dele ter uma produtividade mais elevada, esse município ele tem um menor risco de perda do que o município, por exemplo, de Alegrete, que além de ter alta variabilidade, ele tem também uma produtividade baixa, uma produtividade média menor. Então, ou seja, esse município aqui está mais exposto, né, a perdas e, eventualmente, a acionamento, por exemplo, de seguro. Tá? Então, por essa razão, a gente vem desenvolvendo alguns modelos aqui no nosso grupo, né, na Embrapa. Então, um desses modelos é o modelo AGS, ele é um modelo de processos, e a gente vem desenvolvendo um outro modelo também, que é o modelo Ecosmos. Esse modelo já é um modelo bem mais complexo, né, que ele simula não apenas o crescimento da planta, né, a parte da dinâmica de crescimento de plantas, mas também outros processos, como a parte biogeoquímica no solo, o ciclo de carbono e o ciclo de nitrogênio. Porém, o que acontece? Quando a gente parte para modelos, né, que a gente simula todo o fluxo de água, todo o crescimento e desenvolvimento das culturas, obviamente é necessário medidas, né, para a gente poder ajustar e verificar esses modelos. Então, a gente tem que fazer uma série de experimentos, né, ao longo da Embrapa, em áreas de produtores no Brasil, né? Aqui é uma foto de um lisímetro, né, que ele mede a quantidade de água no solo, né, e automaticamente, indiretamente, evapotranspiração,
instalação de sensores de umidade no solo, porque a gente precisa, como a gente tem vários processos que são resolvidos por esse modelo, a gente tem que ajustar todos esses processos dos modelos. Então, a gente tem uma rede experimental da Embrapa e para algumas culturas, como é o caso da cana-de-açúcar, a gente tem redes experimentais de outros programas de melhoramento. No caso, a Ridesa é uma rede de melhoramento de cana-de-açúcar, que é um convênio entre as universidades brasileiras, mas isso é só um exemplo. A gente tem o IPF, que é do setor florestal, enfim. Então, a gente tem a nossa própria rede da Embrapa e parceiros da Embrapa, mas liderado pela Embrapa, assim como rede de parceiros, tá? E aí a gente faz uma série de medidas, né? Desde experimentos muito detalhados, com equipamentos muito caros, que medem, por exemplo, a evapotranspiração, fluxo de carbono no solo, quanto experimentos agrometeorológicos, no qual a gente vai medir o crescimento e desenvolvimento das plantas, a umidade no solo, a interceptação de luz, quanto experimentos mais usuais, né? Por exemplo, dos programas de melhoramento, onde normalmente se mede somente a fenologia e o rendimento dos modelos, tá? Então, esses aqui são exemplos de avaliação do modelo, né? Calibração e avaliação do modelo. Esse aqui são valores simulados de evapotranspiração, valores observados de evapotranspiração para as culturas da soja e do milho. Vejam que todo aquele processo lá de avaliação de risco ele está baseado na necessidade, né, no atendimento das necessidades da demanda hídrica da cultura. Só que a demanda hídrica da cultura é determinada de forma correta quando a gente tem a correta avaliação e calibração do modelo, ou seja, os experimentos, né, onde são realizadas essas medidas, eles são fundamentais para que você tenha um modelo com segurança que ele está representando de forma correta aquela necessidade daquela planta, né? Então, esse aqui são outros exemplos, né, de simulação da biomassa, tá, produzida pela soja, e aqui biomassa de grãos, então, mesma coisa, né, se você quer fazer um seguro ou qualquer outro monitoramento de produtividade, você tem que avaliar o seu modelo para que ele simule de forma correta, né, a produtividade observada, né, para que você depois possa aplicá-la. E aqui são experimentos do programa de melhoramentos. Cada um desses pontos aqui é uma parcela que foi cultivada ao longo de todo o seu ciclo até ser colhida. Então vejam que tem milhares de pontos, né, de avaliação ao longo do Brasil inteiro. E aí o passo seguinte, depois, é a gente incorporar, né, um trabalho que a gente faz continuamente aqui numa equipe, né, porque toda vez que você incorpora um novo modelo, o SAR é o nosso modelo atual de zoneamento, a gente tem incorporado outros 3 modelos, né, o DSAT é um modelo americano, esses 2 é nós que estamos desenvolvendo, mas tem toda uma infraestrutura que você tem que preparar para a execução desses modelos, assim como às vezes diferentes bases de dados, né? Porque esses modelos muitas vezes precisam de dados de clima, de solo diferenciados, né? E depois também as saídas dos modelos elas são diferentes, né? E a gente tem que adaptar toda a parte de análise de risco final que que a gente visualiza lá no zoneamento. Então aqui só um exemplo para a gente poder caracterizar, né, essa aplicação. Aqui são as curvas de produtividade, tá, simuladas para 2 municípios, tá? Em Minas Gerais, aqui é o potencial produtivo irrigado, tá? E aqui é o potencial de produção para 3 classes de solo. Um solo mais argiloso, com mais retenção de água, até um solo arenoso, com baixa retenção de água. E aqui um outro município. Então, vejam que nesse município aqui, mais para dentro do semiárido, a produtividade, né, a questão da deficiência hídrica ela restringe muito a produtividade, né? Então, ou seja, se você quer incentivar, né, o cultivo do milho neste município, é possível? Sim, é possível. Você consegue identificar épocas mais favoráveis ao cultivo de sequeiro. Porém, né, uma coisa que esse zoneamento com base em produtividade traz de forma mais clara é que, ok, é possível se fazer, porém sua expectativa de produtividade é muito baixa. Então, por exemplo, isso seria possível, né, numa situação mais de subsistência de pequenos produtores com uma expectativa muito baixa de produtividade e mesmo assim tendo que ser somente cultivado em um solo muito adequado. Já em municípios, por exemplo, no município, né, Uberaba,
onde eu tenho já uma época de produtividade sequeira mais favorável, né? Mas mesmo assim, por exemplo, se eu vou fazer um contrato com solo arenoso, né? Essa região já não tem uma precipitação tão elevada, então sua expectativa de produtividade é bem mais inferior, tá? E aqui é só um outro exemplo que a gente tem trabalhado atualmente, tá? Que é o caso da cultura da batata, né? A gente percebeu que a cultura da batata se a gente considerasse somente as restrições hídricas, a gente não conseguia determinar muito bem os períodos de plantio, né, da batata. Por quê? Porque a batata ela tem uma questão das condições de temperatura, né, mais baixas, elas restringem a eficiência fotossintética da cultura, ou seja, não é apenas a quantidade de água, mas sim a temperatura está adequada numa faixa fotossinteticamente ativa, que é mais eficiente para a cultura da batata. Então vejam que com a gente aplicando esses modelos, a gente consegue identificar, aqui a gente está fazendo um corte de produtividade da batata para 25 toneladas por hectare, então a gente consegue, através desses modelos que simulam não apenas a restrição hídrica, mas o seu desenvolvimento fenológico e a produtividade, às vezes a gente consegue para determinadas culturas, né, identificar melhor essas janelas do que simplesmente olhando só um fator restritivo como deficiência hídrica ou risco de geada, por exemplo. Aqui é o nosso time, né, que trabalha, obviamente a gente tem centenas de pessoas que trabalham juntas, mas esse é o time que tem trabalhado mais diretamente com esse desenvolvimento e aplicação dos modelos. É isso, obrigado. Muchísimas gracias, doctor Muito Quadra. obrigado, doutor Quadra, pela excelente apresentação. Por fim, temos a última das apresentações do webinar, que vai estar a cargo de Dr. Júlio Esquerdo, que falará sobre o monitoramento do desenvolvimento de culturas usando séries temporais de imagens de satélite. Ele é pesquisador da Embrapa em agricultura digital. Possui graduação em engenharia agrícola pela Universidade de São Paulo e mestrado em máquinas agrícolas pela mesma universidade, doutorado em engenharia agrícola pela Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência no uso de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Em monitoramento agrícola e ambiental, trabalha em projetos de mapeamento da cobertura e uso da terra no biomas brasileiros e no desenvolvimento de ferramentas computacionais para apoiar atividades de geoprocessamento. A palavra é sua. Bom dia a todos. Vocês estão vendo minha apresentação? Sí, perfecto. Tá. Bom, nós resolvemos inserir nesse conjunto de apresentações um tema específico do uso do sensoramento remoto, sobretudo do uso das séries temporais de índices vegetativos para o monitoramento da agricultura, tá? O sensoramento remoto, ele hoje é uma grande fonte de informações, sobretudo para um país como o nosso, o Brasil, que é um país de dimensões continentais. Então, o sensoramento remoto nos dá uma visão sinótica de todo o território, com informações sendo coletadas com bastante frequência. Há uma série de tipos de monitoramento feitos no Brasil baseados em sensoramento remoto. E nós tivemos nos últimos 5 ou 6 anos grandes avanços em termos de ferramental para o sensoramento remoto, computação em nuvem, inteligência artificial, novos sensores que foram disponibilizados com mais detalhamento. Então, isso nos dá hoje uma grande ferramenta para fazer vários tipos de análises. Uma informação que a gente usa bastante do sensoramento remoto são os chamados índices vegetativos. A imagem de satélite, ela não é propriamente uma fotografia normal, ela traz uma série de informações radiométricas, espectrais, que nos trazem uma riqueza de informação em faixas espectrais. Nós observamos
a informação em várias faixas espectrais, como se fossem vários olhos dos satélites. E os índices, eles são combinações matemáticas dessas faixas espectrais para realçar determinadas informações na imagem. Os índices vegetativos, portanto, eles realçam a presença da vegetação na imagem, tá? Então, a gente pode fazer alguma inferência sobre a saúde das plantas ou sobre a condição da biomassa verde delas. Há uma série de índices vegetativos propostos na literatura. O mais comum e mais antigo utilizado é o NDVI, que é o Índice de Vegetação pela Diferença Normalizada, um índice que foi gerado lá na década de 70, que ainda é muito utilizado. Então, vocês veem aqui uma situação em que uma planta, com base no comportamento em duas faixas espectrais, que é a faixa do infravermelho próximo e do vermelho visível, essa planta, ela, em função dessa interação com a energia, ela nos dá um valor de NDVI mais alto, de 0,72, enquanto que uma planta mais seca, uma planta mesmo morta, uma planta em senescência, ela nos dá, em função dessa interação com a energia eletromagnética que está chegando, ela gera um NDVI mais baixo, tá? Então, essa informação, ela nos dá alguns subsídios para fazer o monitoramento das culturas. Aqui vocês veem à esquerda uma imagem de satélite com as bandas do visível, né, como se nós estivéssemos, né, num avião olhando, e à direita vocês olham o NDVI, calculado dessa imagem da esquerda. Então, a gente percebe claramente que o NDVI ele tem a capacidade de realçar na imagem as áreas onde tem mais biomassa verde, que são as áreas onde a gente tem mais vegetação aqui, tá? Bom, existem na literatura vários trabalhos tentando relacionar os índices vegetativos com várias variáveis biofísicas. Esse aqui é um exemplo aqui numa cidade próxima aqui de Campinas, no estado de São Paulo, onde se fez o estudo avaliando a cana-de-açúcar. Então, essa aqui é uma imagem de uma área produtiva de cana-de-açúcar, e quando a gente calcula o NDVI dessa imagem, a gente tem aqui claramente algumas faixas, né, onde o NDVI respondeu mais. Aqui no caso, onde está vermelho, indica um NDVI mais alto, e as áreas verdes ou amarelas, NDVI mais baixo. E nesse caso aqui, houve uma relação entre o NDVI mais alto e os níveis de produtividade, tá? Claro que isso aqui é um estudo específico para cana-de-açúcar, nem sempre essa relação entre alta biomassa verde e produtividade ela vai ser verdadeira. Então, o NDVI é uma informação super importante e útil, mas que sempre deve ser utilizado de forma complementar a outros dados já existentes, sobretudo dados agrometeorológicos. Quando a gente fala do conceito de série temporal, a gente está falando de um conceito onde a gente analisa não uma imagem individualmente, mas a gente analisa uma série de imagens, um conjunto de imagens, como a gente está vendo aqui nesse exemplo do estado do Paraná, é um estado aqui no Brasil, é um estado um grande produtor de grãos, e são imagens de NDVI coletadas ao longo da safra. Começou lá em outubro até abril aqui, você tem esse período todo. E a gente percebe claramente aqui na imagem, lá em outubro, essa parte aqui a oeste, uma parte mais azulada, né, que na nossa legenda significa um NDVI mais baixo, e essa mesma área, com o passar do tempo, ela vai se tornando vermelha, e na nossa escala aqui significa um índice vegetativo mais alto. Então, é um exemplo de como que o monitoramento a partir do conjunto de imagens, de séries temporais, a gente consegue avaliar o crescimento da cultura a partir da resposta do NDVI que a gente obtém pelo sensoriamento remoto. Então, percebe que a área era azul, ficou vermelha, e depois ela volta a ficar mais azulada, que é quando a cultura é colhida, tá? Uma forma de se analisar essa série temporal são os chamados perfis temporais. Então, imagina que a gente tem aqui uma série de imagens em sequências, né? E nessa série você tem aqui um determinado pixel da linha J, coluna K. Vamos supor que esse pixel represente uma área de produção dentro de uma fazenda.
e eu posso coletar essa informação desse pixel ao longo de várias imagens, sempre nesse mesmo pixel, tá? E eu posso transformar essa informação num gráfico que vai me mostrar toda a sazonalidade, toda a evolução desse valor do índice vegetativo ao longo do período que eu estou analisando, tá? Talvez fique mais claro aqui nessa imagem. Nessa imagem nós vemos a evolução do índice vegetativo ao longo de um período do ano safra, aqui de agosto de um ano até julho do ano seguinte. São imagens do sensor MODIS, que é um sensor de um satélite, referentes ao NDVI. E aqui vocês veem diferentes curvas que representam diferentes coberturas vegetais, porque essas coberturas vegetais têm um comportamento espectro-temporal do índice vegetativo diferente. Então, no caso da floresta, por exemplo, o índice varia muito pouco, porque nesse caso é uma floresta que está o tempo todo com folhas, né, verde o tempo todo. Portanto, o índice ele responde sempre o tempo todo e não varia tanto. Já numa área de pastagem, vocês veem que existe um ciclo sazonal, onde existem valores mais altos aqui na época da chuva, né? E valores mais baixos nas épocas mais secas, tá? E depois uma terceira curva, que é a curva da cultura anual. Isso aqui são duas culturas que aconteceram nesse período, né? Simplesmente aqui a cultura da soja, que foi cultivada aqui na safra principal de verão, né? E depois um segundo ciclo, que aqui no Brasil nós chamamos de safrinha, que é a segunda safra, tá? E o índice ele vai respondendo à medida que a cultura cresce, vai produzindo biomassa, como é o caso aqui, a soja foi instalada nesse momento, aqui no final de outubro, foi crescendo, ganhando biomassa, né? O índice foi respondendo. E depois chega no pico vegetativo, depois entra em senescência, o índice vai reduzindo, né, até que tenha colheita. Então, nos nossos trabalhos, a gente tenta sempre relacionar os padrões dessas curvas que acontecem com a fenologia das culturas. Aqui no caso da fenologia da soja e aqui a fenologia do milho. E a gente aplica uma série de algoritmos e técnicas para a gente tirar estatísticas dessas curvas aqui, para poder, por exemplo, usar para mapeamento de culturas, já que, dependendo desse padrão, a gente consegue separar dos demais, como também a própria tentativa de fazer estimativa de produtividade ou de potencial produtivo a partir dessas curvas. Tá bem? Aqui um exemplo de um trabalho que nós estamos fazendo junto à Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, é uma entidade governamental aqui do Brasil que realiza o monitoramento de safras aqui no Brasil, onde a gente está testando o uso dessas séries temporais de índices vegetativos para fazer o monitoramento das culturas. Então, à esquerda aqui, vocês veem uma curva que foi produzida aqui nessa região, no estado do Paraná, onde a gente tem essa linha pontilhada azul, é a linha do NDVI médio ao longo de 10 anos. E essa faixa aqui é a variação, aqui o desvio padrão, né? E aí a gente tem a curva vermelha, que é a curva da safra do ano anterior, e a curva preta é a curva da safra atual. Então a gente vai plotando essa informação, à medida que a gente tem novas imagens, vai complementando essa curva, para saber se essa curva está acima da média, está abaixo da média, se ela está superior ou não em relação à safra anterior. Percebo que nesse caso aqui, a safra anterior teve um problema muito sério, né? Teve aqui talvez até uma quebra, porque a biomassa foi muito baixa, né? Foi muito fora da média. Já nesse outro caso aqui, é uma outra região do Paraná também. Nesse caso aqui, a curva atual está um pouquinho abaixo, enquanto essa aqui está um pouquinho acima, tá? Então, é um ferramental que está sendo produzido, gerado de forma automatizada para apoiar essas instituições do Brasil que fazem esse tipo de monitoramento da safra aqui no país. Essa análise do índice vegetativo, ela não precisa ficar restrita a um único ano safra. Ela não precisa ser necessariamente análise anual, mas ela pode ser uma análise multianual. Aqui a gente está vendo uma curva do índice vegetativo NDVI coletado ao longo de 20 anos.
desde 2000 até 2020, tá? E ao longo dos anos a gente vê diferentes padrões dessa curva. E por que tem diferentes padrões? Porque houve uma série de mudanças do uso e cobertura da terra que alteraram a composição da cobertura vegetal e o índice foi respondendo. Então, vocês veem que lá no início dos anos 2000, tinha floresta. Isso aqui é uma região da Amazônia, inclusive no estado de Mato Grosso. Então, você tinha floresta, você vê aqui valores muito altos e constantes do índice vegetativo. Houve aqui um processo de desmatamento ao final de 2002, o índice cai abruptamente. E depois tem, a partir de 2004, uma atividade aqui de pastagem, porque a gente vê ciclos sazonais altos e baixos conforme, né, disponibilidade de água. Isso é bem típico das pastagens. E depois uma alteração aqui, ó, no final de 2012, essa área de pastagem ela foi convertida para uma área de agricultura. Inicialmente apenas com um ciclo por ano, e depois sucessivos ciclos de safra e de safrinha, de primeira safra, de verão, e depois uma segunda safra. Então, é uma informação que, assim, é a história dessa localização sendo contada a partir dos dados do NDVI que são coletados pelas imagens de satélite. E essa é uma informação muito rica para a gente analisar mudanças de uso da terra, para a gente analisar processos de desmatamento, ou uma análise, por exemplo, das áreas onde a gente tem conversão de pastagens para agricultura e uma série de outros tipos de análises que podem ser feitas. Para facilitar a coleta e a geração e a visualização dessa informação, nós começamos a trabalhar num sistema que é chamado o SATVEG, que é o Sistema de Análise Temporal da Vegetação, de forma que a geração dessa informação aqui que eu estou passando, não exatamente da interpretação aqui embaixo, mas da geração dessa curva, ela pudesse ser feita de maneira muito rápida, porque quando a gente gera uma curva como aquela, você tem que fazer uma coleta muito grande de muitas imagens, né? Se a gente consulta muitas imagens, são 20 anos ali naquele caso, então isso tem um trabalho muito grande. Então nós desenvolvemos essa ferramenta que permite que as pessoas possam gerar essas informações de uma maneira muito rápida, através desse site, que é um site, inclusive, gratuito, tá? Aqui tem algumas telas onde a gente percebe uma interface, aqui uma interface com uma imagem Google, né, Google Maps, para o usuário se localizar, ele clica num determinado ponto e instantaneamente o sistema vai girar essa curva, aqui nesse caso uma curva girada aqui desde 2000 até 2018. E a gente tem aqui todos os padrões acontecendo nesta área aqui. Um outro exemplo que a gente vê nessa área é um exemplo, inclusive, do que a gente chama aqui no Brasil de intensificação agrícola. A gente clicou nesse ponto aqui, a gente vê que são ciclos que acontecem aqui de agricultura, ciclos anuais, mas que num determinado momento, aqui a partir de 2009, 2010, passou a ter 2 ciclos. Tinha um ciclo apenas e agora a gente tem 2 ciclos, um de safra principal e outro de safra secundária, safrinha, tá? Então, é um exemplo de como que esse sistema pode também nos apoiar na identificação desse processo de intensificação agrícola. Essa, portanto, é uma ferramenta gratuita. Nós desenvolvemos a partir de 2011 aqui na Embrapa, né? Fizemos uma versão pública a partir de 2014. Hoje, essa série temporal ela está com 24 anos de dados, desde 2000 até hoje. Ela é atualizada constantemente, tá? É um dado de um sensor americano, que é o sensor MODIS. O sistema ele tem a cobertura de toda a América do Sul, então a gente pode clicar e obter essa informação de qualquer localidade da América do Sul. Tem a versão em português, inglês e espanhol. Nós estamos, nesse momento, inclusive, gerando uma nova versão desse site, melhorando a nossa interface, melhorando o sistema, deixando ele mais rápido, tá? Que deve ser lançada até o final desse ano. A gente tem que também lembrar de algumas limitações do dado que está sendo disponibilizado nesse sistema. Embora a imagem de fundo seja uma imagem super bem detalhada, que é a imagem lá do Google, mas a informação que é gerada da curva, ela vem de um dado um pouco mais degradado, que é o dado do MODIS.
cujo tamanho do pixel, né, o quadradinho que forma a imagem de satélite, ele tem 250 por 250 metros, o que corresponde a uma área aproximada de 6,25 hectares. Então, não é uma área, não é um detalhamento espacial muito grande, é um detalhamento um pouco mais grosseiro. Em áreas como essa daqui de baixo, que é uma área lá no Mato Grosso, uma área de soja muito grande, o sistema ele é compatível, porque a gente consegue fazer um clique aqui numa área que vai ter um perfil gerado de forma muito pura, porque a gente só tem cultura dentro do pixel. Mas quando a gente clica numa área como essa, onde a gente tem diferentes modalidades de uso da terra, com diferentes coberturas vegetais, você vai ter uma informação que vai ser ali uma integral, ou vai ser ali uma média de todos aqueles comportamentos. Não é muito recomendado que se use numa situação como essa. Então, existe a limitação do dado também. Atualmente, nós temos usado muito esses dados para mapeamento de uso e cobertura da terra, né, porque é um dado que nos mostra exatamente toda a evolução do uso da terra ao longo do tempo. Muito utilizado também para vários tipos de monitoramento agrícola, por exemplo, estimativa das datas de emergência de culturas. A gente já tem alguns trabalhos mostrando que essas curvas podem nos ajudar a identificar a estimativa da semeadura ou da emergência das plantas, que é uma informação muito útil para os modelos agrometeorológicos que o próprio Daniel mostrou aí. O sistema, nós tivemos, né, durante a pandemia de Covid-19, nós tivemos uma resolução do Banco Central aqui do Brasil, que é o banco que coordena o seguro, as políticas de seguro agrícola, os programas públicos de seguro agrícola. Nós tivemos o Sativeg sendo citado como uma ferramenta oficial para que os técnicos que naquele momento estavam impedidos de ir para o campo, que eles pudessem, pelo sistema, por uma informação remota, ter uma informação que pudesse apoiar na checagem dos sinistros agrícolas dentro do programa do Proagro, por exemplo. Outro uso, nós temos aqui no Brasil o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. É um cadastro que o produtor agrícola ele é obrigado a fazer e é um cadastro declaratório, né? O produtor informa o que está acontecendo. Então, ele pode informar que na área dele tem uma reserva legal, tem uma área de proteção permanente. Então, muitas vezes essa informação precisa ser checada, porque ela é declaratória. O Sativeg pode nos apoiar em relação a isso. A própria identificação de processos de desmatamento, enfim, tem uma série de usos que esse tipo de informação que está aqui nesse sistema, ele pode ajudar e muito. A gente tem evoluído em alguns trabalhos, onde a gente tem utilizado as séries temporais para fazer vários tipos de monitoramento agrícola. Nós temos uma capacidade de fazer isso, inclusive, né, em larga escala, porque é um dado que está disponível no Brasil inteiro, para a América do Sul inteira, inclusive. E a gente tem avançado bastante nisso. Era o que eu tinha para falar, muito obrigado e fico aqui à disposição para qualquer questionamento. Muchísimas gracias, doctor Esquerdo. Muito obrigada, doutor Julio Esquerdo. Nós tivemos as 4 apresentações. Eu quero agradecer muito aos palestrantes porque foram muito ricas e tem um fator comum que estão muito relacionadas entre elas. Então, todos os participantes desse webinar vão poder, vão poder integrar tudo o que escutaram. Temos pouco tempo para perguntas agora e eu queria fazer talvez uma pergunta para todos, para dar um espaço para responder e fazer uma reflexão final orientada e focada na riqueza que tem a ver com o trabalho que vocês estão fazendo para os usuários atuais e potenciais. O que vocês podem nos contar sobre a adopção de tipologia de usuários?
Quais são os usuários que são o alvo do trabalho que vocês estão fazendo? Vocês já falaram disso, mas podem nos dar uma ideia da chegada desses produtos que vocês estão elaborando para os usuários finais? Qual é o estágio de cada um desses programas para os usuários? Podemos ter as 4 respostas dos 4 palestrantes e depois vamos encerrar. Eduardo Monteiro, então, pode fazer uma reflexão sobre isso que eu estou perguntando? Vocês entenderam a pergunta? Sim, sim. Bom, uma perspectiva de entrada em operação dos arquiníveis de manejo é colocada para a safra 2025-2026. Ou seja, daqui a um ano, a gente deve entrar numa fase de testes operacionais já com contratações de seguro rural. Sí, hemos perdido el... Ahí está, ahí está. Eu perdi a conexão, mas é isso. A perspectiva de entrar numa fase de testes operacionais na safra 2025-26. Excelente, muchísimas gracias. Ótimo, muito obrigado. Seguimos agora com Daniel Vitória. Bem, no caso das questões que eu apresentei de monitoramento, nós montamos o sistema pensando nos usuários mais no âmbito público, os entes públicos, né? O Ministério, as instituições estaduais de estimativa de produtividade, coisas desse tipo. Mas nada impede de ser utilizado por entes privados, então interessados em bancos que fazem seguro, em cooperativas de crédito, ou cooperativas de produtores, ou o próprio produtor que quer vender uma quebra que ele teve. Então, você tem vários usuários, mas várias tipologias de usuários, né? Mas a primeira que nós focamos foram os entes públicos para fazer o monitoramento e acompanhamento da situação para casos de seguro rural e coisas desse tipo. Excelente, muchas gracias. Excelente, Santiago. muito obrigado, Santiago. Bom, vou complementar um pouco o que o Eduardo colocou sobre a parte de avaliação de risco. No governo brasileiro existem mais de uma modalidade focada em diferentes perfis de produtores. Por exemplo, o Proagro é um programa voltado para pequenos produtores, que eles utilizam essas informações, e o programa de subvenção seguro rural, que é operado pelas seguradoras privadas, ele vai atender mais médios e grandes produtores. Por outro lado, mesmo os produtores, ou cooperativas, ou bancos, operações de crédito que não necessariamente têm obrigatoriedade em fazer uso obrigatório da informação, normalmente eles utilizam acesso à informação. A Embrapa desenvolveu um aplicativo, o Plantio Certo, que é muito utilizado, que pode ser consultado. Essas informações são todas consultadas de forma gratuita por todos os produtores. Então, a gente sempre tenta divulgar o máximo possível, e ele é utilizado, acredito, por vários perfis, né? E por vários atores aí da parte tanto do governo, tanto quanto da parte do setor privado. Muchísimas gracias, clarísimo. Muito Santiago. obrigado, muito claro. Santiago, Júlio, vamos encerrar com a sua resposta, Júlio. No caso desses dados que eu mostrei, das curvas, do próprio Sativeg, isso foi inclusive um sistema que foi criado para uso interno da Embrapa, porque a gente tinha muita necessidade de olhar para essas curvas e gerá-las de uma maneira muito rápida, então foi para uso interno. A gente percebeu um potencial disso, aí falamos, vamos então construir um site, né? Colocamos à disposição e nós percebemos assim um uso bastante amplo, né? Desde instituições de pesquisa e de ensino públicas que usam para fins de acadêmicos,
uso para checagem de uso e cobertura da terra. A gente tem bancos que acessam essa informação para a questão de monitoramento agrícola, verificação de início e final de safra. Tem a questão também de empresas que fazem monitoramento, empresas privadas que fazem monitoramento agrícola. A gente está falando da agricultura, mas não é só agricultura, tem o pessoal do meio ambiente que checa a questão de desmatamento. Então, é uma ferramenta que hoje tem um uso bastante amplo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad Muito que obrigado, é muito impressionante o trabalho que todos vocês estão fazendo. Nós percebemos pelas apresentações que temos altos níveis de desenvolvimento tecnológico e adopção pela diversidade de atores, como vocês responderam a uma grande variedade de usuários. Muito obrigado a todos os palestrantes pelo conteúdo muito valioso, pelo tempo, e também, a todos vocês. Vamos encerrar o webinário de hoje. Muito obrigado a todas as pessoas que participaram via YouTube e vamos deixar essas apresentações em ambos, em dois idiomas, na página web da Fontagro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, até logo. Obrigado, Tom. Obrigado, gente.